Seja bem-vindo a mais um programa no canal. E hoje vamos falar da terceira e última semana do Open. Quem levou o 25.3, quem venceu o Open no geral, quem decepcionou a sua torcida e curiosidades do Open 2025. Vamos falar também de quem tem mais chances de levar as semifinais online e de tudo que movimentou o mundo da CrossFit nesta semana. Se você gostou desses conteúdos, me siga até o final deste vídeo. E para começar, vamos falar do grande vencedor do 25.3 na categoria masculina. Dalen Pepper deu um show no anúncio, venceu o campeão do CrossFit Games do ano passado, James Springer. Aliás, do top 5 tempo mundial, 3 saíram no anúncio e não conseguiram ser batidos. Dalen Pepper cravou um tempo de 9:21 e garantiu a vitória nessa prova e a segunda colocação geral do Open 2025. E um destaque importante na categoria masculina foi a performance de Colton Meters, que venceu as duas primeiras provas, conseguiu um terceiro lugar no 25.3, venceu o Open com uma larga vantagem e o destaque muito legal nessa prova do 25.3, eu coloquei aqui atrás, a velocidade da troca de cargas que a noiva dele faz. O walk dele é impressionante, é muito rápido e ela foi cirúrgica na troca de cargas. Vale salientar que Colton Meters não tem o CrossFit como sua atividade principal, mas ele vive a essência do CrossFit, deu um show e mereceu a vitória no Open 2025. E o destaque positivo na categoria feminina no 25.3 ficou com Olivia Carstens. Ela que dominou a prova, fez um tempo incrível de 10:18. Incrível mesmo, porque essa prova ela era muito mais desafiadora para as mulheres do que para os homens, porque a quantidade de calorias era igual, 50 calorias para os homens e 50 calorias para as mulheres. Então fazer um tempo na casa 10 baixo é impressionante. Para quem não conhece a Olivia, ela é da nova geração. Ela já venceu o Games com 15 anos, em 2021, venceu com 16 anos em 2022 e logo em 2023 já foi para a Elite, fez uma boa transição, ficando em 16º lugar na Elite do CrossFit. E no leaderboard geral na categoria feminina, Mirja von Horth venceu o Open 2025. Ela que, assim como o Colton, venceu a primeira e venceu a segunda prova do Open. Na terceira ela teve um pouquinho mais de dificuldade, ela fez um 11º lugar, mesmo assim já foi o suficiente para ficar um ponto à frente da segunda colocada e garantir assim a sua segunda vitória consecutiva no Open. Destaque negativo no Open 2025 para mim ficou com Hayley Adams. Ela que já foi um terceiro colocado no Open em 2022, em 2023 ela ficou de fora da competição, em 2024 ficou em 126 no mundo e agora em 2025 ela ficou apenas em 274. Algumas pessoas vão dizer, mas em 2024 ela foi a quinta colocada no CrossFit Games. Sim, pessoal, o CrossFit Games ele é uma competição muito mais completa que o Open. Então tem vários atletas que vão mal no Open, mas que conseguem performar bem no CrossFit Games. E é isso que eu acredito para a temporada 2025. Acho que Hayley começou um pouquinho mais devagar, mas que ela vai deslanchar e ela vai brigar por um pódio no CrossFit Games 2025. E na categoria masculina, o meu destaque negativo vai para Samuel Quant. O atual número 6 do mundo não está performando bem nos últimos anos na temporada online. Ele que já foi top 25 em 2022, ele vem decaindo e fechou esse ano apenas em 110 no mundo. Assim como o Hayley Adams, eu acredito que ele vai performar bem no CrossFit Games pelos formatos das provas. Porém, o formato online ele é um pré-requisito para grandes competições e os atletas têm que ficar ligados para ter uma boa performance, tanto no online quanto no presencial. E agora, com o fim do Open, nós podemos fazer uma análise de quem são os favoritos para vencer a semifinal online. Lembrando que a semifinal online é um formato diferente. As janelas são mais curtas para as publicações dos resultados, os vídeos têm que passar por um processo um pouco mais rigoroso de filmagens e as provas geralmente cobram padrões de movimentos mais complexos do que são cobrados no Open. Porém, eu acredito que tanto Colton Meters quanto Mirja von Horth são sim os favoritos para essa segunda janela de competição online. E agora um palpite meu para a semifinal online. Eu acredito que Dalen Pepper, Jeff Adler, Jason Hopper e Rick Gard
também não vão ter nenhuma dificuldade em passar essa fase de semifinal e classificar direto para o Games. Eles são especialistas em provas complexas, essa janela de postagem de resultado menor, eu acho que é um ponto muito positivo para eles. Já na América Latina, eu acredito que Agustin Riquelme vai ter que entregar tudo nessa semifinal online. Ele performa muito melhor no online do que no presencial, então eu acho que é muito mais fácil ele classificar para um CrossFit Games através da semifinal online do que o próprio Copa Sur aqui. Já na categoria feminina, eu acredito em diversas mudanças do Open para a semifinal online. Eu acredito que agora, Tia Claire Tuning, Kristen Hoff, Alex Reptil e Emily Hoff vão dominar as semifinais. É um volume muito diferente de competição, movimentos complexos e acho que elas vão se destacar. Estou ansioso, confesso para vocês, para ver Sarah Sigmundsdóttir competir na semifinal. Ela que voltou a competir esse ano e já ficou em 15º no Open, pode garantir sua vaga sim para o CrossFit Games. E agora a curiosidade sobre o Open 2025. Eu escolhi o número de visualizações dos anúncios como um destaque curioso esse ano. Por quê? Porque em algum lugar desse vídeo eu vou colocar até uma linha do tempo comparando 2024 com 2025. Porém, em 2025, o 25.3 teve apenas 84.555 visualizações simultâneas no momento do anúncio. E isso é a pior performance da CrossFit num anúncio de Open nos últimos 3 anos. Mas vamos falar da média dos 3 anúncios comparados com 2024. Em 2024, os 3 anúncios do Open tiveram em média 912.656 visualizações nas primeiras 24 horas. Já em 2025, esse número despencou. Cada anúncio teve uma visualização média de 610.956, mostrando muito que essa baixa audiência da CrossFit é aquela insatisfação de sempre que a gente já vem falando nos episódios anteriores, e que a marca vai ter um trabalho muito grande para recuperar a confiança do telespectador. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar para vocês sobre a CrossFit, a marca. Recentemente eu postei um vídeo no meu canal, se você não viu, eu sugiro que volte e veja, falando do processo de venda da CrossFit. O CEO Dan Foe já falou que não tem nenhum interessado no momento, nenhuma negociação em andamento e pede cautela para a marca. Nesse vídeo que eu fiz anteriormente, um seguidor comentou, pô, mas não é uma opção os afiliados comprarem a CrossFit? E eu na hora fiquei pensativo, achei uma ideia que poderia rolar, mas daí eu fui levantar os números e notei que é inviável, porque como a CrossFit tem mais ou menos 15 mil boxes afiliados no mundo, cada dono de box teria que desembolsar de 10 a 15 mil dólares para poder fazer a compra da empresa. E como o modelo da empresa é pautado, né, de usar o valor das afiliações anual para se sustentar e crescer, ainda assim cada dono de box teria que fazer uma contribuição anual próxima do valor que já é feito. Então eu acho que não seria viável. Mas em coincidência, quando eu estava fazendo esse roteiro desse vídeo, a Morning Chalk Up postou uma entrevista muito importante com o Chris Cooper, que foi um idealizador da CrossFit. Ele montou seu primeiro box em 2008 e ele tem um papel muito importante com as afiliadas. Ele é uma referência segundo o Morning Chalk Up. E ele colocou 4 pontos que poderiam ajudar a salvar a CrossFit e as afiliadas, porque ele diz que as afiliadas estão trabalhando no 0 a 0, estão trabalhando com prejuízo, e por isso que vem nos Estados Unidos uma onda de box fechando, tá? Então ele colocou assim 4 pontos importantes que eu achei que se você tem uma box é importante que você leia a matéria do Morning Chalk Up. Primeiro ele fala do repense o modelo de grupos, porque Greg Glassman lá no começo ele falava que as boxes tinham que trabalhar com grandes grupos de pessoas e ganhar no volume. Ele já diz que não, que principalmente nos Estados Unidos, o trabalho mais individualizado está tendo um retorno maior. Eu não concordo tanto com ele nessa parte, porque eu acredito que depende da região que você está. Exemplo, no Brasil, eu conheço box com um número básico pequeno de alunos que ganham muito dinheiro e donos de box com menos valor agregado, mas com maior número de alunos que também ganham dinheiro. Então eu acho que cada um tem que analisar a sua situação. Porém, no ponto 2, 3 e 4, eu concordo com ele. No ponto 2, ele diz que as afiliadas, ao invés de ficar cobrando level 2 do dono da box, porque hoje o dono da box tem que ter um level 2, o responsável técnico tem que ter um level 2. Em vez de eles cobrarem isso, eles deveriam apresentar um treinamento básico sobre o negócio. Ele fala que algumas boxes dos Estados Unidos precisam aprender sobre lucros e perdas para que o negócio seja eficiente. No ponto 3, ele fala que a CrossFit precisa qualificar mentores. Por quê? Porque
Porque hoje os mentores da CrossFit são os que têm afiliadas a maior número de anos, são os mais velhos no ranking dos afiliados. Porém, isso não é importante. O importante é aquele dono de boxe que tem um maior retorno sobre o seu investimento. Esse deveria ser um mentor. Eu concordo com ele. O ponto 4 ele fala que a CrossFit está um pouco perdida no cenário, que ela precisa redefinir sua marca, porque hoje nem ele, que é um apaixonado por CrossFit, sabe explicar a diferença da marca CrossFit para as outras marcas como Bootcamp. Ele cita 4 ou 5 fatores importantes. Então ele diz 4 pontos que poderiam ajudar a salvar a marca e ele enfatiza que ele acha que esses pontos só ajudam a salvar após uma venda da CrossFit. Tá? Que tem que ser uma correlação mútua, tanto a venda quanto essa mudança de pontos e tópicos. E se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para os próximos vídeos do canal. Por favor, deixe nos comentários se vocês estão gostando, a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu falei. Eu respondo todas as perguntas e a nossa interação é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal.